E recebendo aqui, né, no nosso estúdio, estamos aqui com um bate-papo, nós já vamos fazer um bate-papo, portanto, com o professor Anilson. Chega do nosso lado aqui, professor, nós não vamos nem colocar que a gente já está em andamento. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bom? Aqui nós estamos recebendo, então, portanto, o professor Anilson Martins, ele que é terapeuta, né, de hidratação, né, regeneração celular. Hidratação dos tecidos conjuntivos, estimulando o organismo no processo de restauração. Bom, vai ser o palestrante, o professor, já vou deixando aqui o microfone, no dia 10/6, às 19 horas, na sede da Silve, né, Associação Comercial e Empresarial de Lucas do Rio Verde. Bom, inicialmente eu gostaria que o senhor se apresentasse, o professor Anilson, e já falando da técnica, né, dessa técnica importante, a gente abordar alguns assuntos aqui relacionados a esta técnica, né, o que vem a ser, primeiramente, o senhor se apresentar, e vem a ser a THTC. Muito bem, prazer imenso estar aqui no seu programa. Nosso. Tá, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. A THTC é uma terapia nova, revolucionária, que está mudando a vida de muitas pessoas e começou comigo. Começou com o senhor? Começou comigo. Eu sou professor, contador de formação. Contador. E até 2015 levava uma vida absolutamente normal, mas cheia de excessos. Cheguei em quase 160 quilos, para você ter uma ideia. Nossa, super obeso. E fui emagrecendo no processo, ao longo. E no meio do caminho surgiu um câncer. Nossa. Um carcinoma infiltrado agressivo crônico. Aquele que já tinha consumido 30% do meu nariz. E eu então recebi a orientação de fazer um tratamento. Isso aqui protocolo. É o senhor? Sou eu mesmo. É? Coloca aí, dá um destaque. É forte, né? É forte. Então, e eu fui orientado a fazer... Essa imagem. Essa imagem. Uhum. Eu fui orientado a fazer um protocolo, um tratamento, e eu fui, professor, meio questionador, eu fui querer saber o que acontecia com quem fazia aquele processo. Era uma sequência, na maioria dos casos, uma sequência de mutilação, no tipo de agressividade do tumor que deu em mim, e esse processo, então, me levou a uma espécie de uma depressão. Eu não conseguia mais dormir. Uma coisa puxando a outra. Então, quando eu vi que na maioria dos casos era uma sequência de mutilação e depois reincidência, né? Reincidência desse tipo de câncer. Faz uma cirurgia, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. E no final, uma metástase, principalmente no pulmão, na maioria dos casos, me levou a entrar em choque. Então, caí numa depressão. E eu sou muito pesquisador, muito estudioso naquilo que eu determino fazer, com muita determinação. Uma certa madrugada, eu estava sem dormir, não conseguia mais dormir. Eu fiz a seguinte pergunta: eu não nasci com esse câncer. Como é que esse câncer se instalou em mim? Eu quero saber. Eu quero entender isso. Para mim ter condições de sobreviver a esse tratamento, eu tenho que entender primeiro como que esse câncer se deu em mim. E eu comecei a fazer uma busca por isso, para entender. Estudar isso. E eu fiz uma espécie de engenharia reversa. Voltei lá no período embrionário, na formação. Eu queria entender como é que o meu corpo funcionava, para entender como que a doença se instalou. E nessa busca, eu entendi como que o corpo funciona, compreendi como o corpo funciona, a abordagem, as prioridades do organismo, como que esses folhetos embrionários são formados. E então, diante de todas as informações que eu desenvolvi, que eu adquiri, eu parti para o lado de buscar uma técnica que viesse a restaurar o equilíbrio do tecido onde o câncer estava. Eu pesquisei muito e quando eu tive acesso ao trabalho científico do Dr. Otto Warburg, médico alemão que descobriu que o câncer, para ele existir, tem que ter um padrão, o que esse médico fez? Ele via as doenças se repetindo nas pessoas. E ele falou, olha, para a ciência, para algo se repetir tem que ter um padrão. Se não tiver um padrão, não é ciência. Tem que ter um padrão que se repete. Para repetir algo tem que ter um padrão. Um exemplo, o terremoto repete porque tem um padrão. Quando chega naquele grau que produziu, ele repete porque é um padrão que se criou.
Em tudo, a ciência busca padrões em tudo. E esse médico alemão, O vulcão é a mesma coisa. mesma Vai ter coisa. erupção. Chegou naquele grau. Hoje a ciência É. consegue prever quando vai acontecer um terremoto, pelas características dos padrões que vai se construindo. Estou falando de um terremoto. Mas de uma doença. Então, esse médico alemão ele fez a seguinte Uma observação. reação do organismo, né? Ele fez a seguinte observação. O câncer de estômago repetia numa pessoa, repetia em outra, repetia em outra, repetia em outra. Ele falou assim, mas espera aí. Para o câncer repetir, tem que ter um padrão. Para a doença se repetir nas pessoas, tem que ter um padrão. E eu vou descobrir esse padrão. O que ele fez? Ele foi e começou a analisar o tecido, o ambiente onde tinha aquela doença. E nessa perspectiva ele descobriu os padrões que tem em um tecido saudável e os padrões onde existe no tecido doente. Quando eu cheguei a essa conclusão, dessa descoberta, eu falei, aqui está a chave. Eu tenho que mudar esse padrão onde tem essa doença. Eu me vi construindo a doença, na verdade. Eu me vi construindo o câncer ao longo da minha vida. Alimentação, comportamento, emoção, é tudo um processo que faz com que o teu corpo reaja àquilo que você impulsiona. É a resposta. Situação. Por exemplo, o nosso corpo ele não sabe o que é saúde ou doença. Ele não tem esse entendimento. Ele só tem uma prioridade, manter você vivo. E ele vai fazer isso o tempo todo. Não importa o que você faça, a agressão que você submete a ele, ele vai se adaptar àquilo, para manter você vivo. Você fumou uma carteira de cigarro por dia? Tudo bem, você está fumando uma carteira de cigarro por dia. Mas o teu corpo está fazendo um processo de adaptação para manter você vivo. Apesar da agressão que você está fazendo aos seus pulmões, aos seus tecidos, ele está fazendo isso. E um processo degenerativo que acontece na vida das pessoas é bem simples. Por isso que o nome é hidratação, terapia de hidratação. Como que é esse processo? Você nasce com 75% do corpo água. Quando você morre, apenas 25% do corpo água. Por que isso? Porque o corpo ele vai desidratando ao longo da vida. E no final, a situação fica... A cada momento que esse líquido precioso vai se perdendo, a saúde vai indo com ele. Então, por exemplo, 75% do cérebro é água. Imaginou? 75% dos músculos é água. 22% dos ossos, água. 83%. Mas isso já é da configuração. Da configuração humana. Da forma como foi projetado e construído. É para ele trabalhar com essa configuração. É uma máquina perfeita. Perfeita e maravilhosa. Agora, quando vai se perdendo esse líquido, essa máquina vai perdendo a sua função. Vai perdendo a sua capacidade de regenerar. Vai perdendo a sua capacidade de resposta. E as doenças começam a surgir. Foi isso que eu descobri. Então, eu apliquei em mim, eu me auto-apliquei essa técnica baseada nesse conceito científico do Torota. O resultado em mim foi extraordinário. E eu comecei em 2017 com uma pessoa. Eu falei, olha, ela vai fazer a terapia, ela vai melhorar, ela vai indicar outra, que vai indicar outra, que vai indicar outra. Não fiz propaganda nenhuma. E comecei em 2017. Hoje nós estamos no Brasil todo. Tá? A primeira publicação que existe, depois até eu quero que você coloque o QR Code no nosso grupo do canal do YouTube, para a pessoa que queira assistir e verificar como que é os detalhes. Nesse canal, quem quiser acessar já pode acessar agora, terapia e hidratação já vai encontrar no YouTube. Eu comecei a publicar na internet no dia 6 de fevereiro, a pedido de vários colegas, terapeutas que desenvolvem a terapia. Nós temos um curso de capacitação para isso. No sábado, nós vamos estar realizando essa palestra. Nós convidamos as pessoas que têm problemas crônicos, degenerativos, doenças, sequela de AVC, depressão, não importa, coluna, o que for. Você vai entender como que você desenvolveu essa doença. E o que você tem que fazer, segundo essa abordagem da THTC, né? Nós respeitamos todas as outras abordagens, e é importante dizer que a terapia não substitui o tratamento médico, não substitui a fisioterapia, não substitui nenhum tipo de profissional da saúde. É um complemento. A pessoa que queira fazer a terapia, ela vai entender como que a doença se instalou e ela já está fazendo um tratamento médico, ela vai contribuir com a mudança que ela tem que realizar para facilitar o seu processo de restauração e equilíbrio e ter qualidade de vida. Então, não importa qual o tipo de problema que existe, o importante é que você pode mudar essa realidade. O que aconteceu comigo. Nós estamos ali, tem alguns vídeos, isso aí do canal, né? É no canal do YouTube já. Tá ali, já tá lá. Já tá lá. Tá lá, ó. Mostrando. E tem, rejuvenescimento. E eu vi uns depoimentos,
e assistir, né? Aham. E aí você tem os vídeos, os depoimentos. Mais extraordinário das pessoas, né? Falando, teve a emoção das A pessoas, emoção de sentir a mudança que está sentir a acontecendo mudança, internamente. A hidratação. né? Hidratação. Onde a água entra, a vida flora. Você pode pegar uma florzinha, ela está seca ali do sol. Você começa a colocar água nela, mas é rápida a resposta. O corpo, ela começa a regenerar. É igual ao corpo humano. Certo. A água Então, é a base da vida. professor, então, para a gente aqui chamar, o senhor vai estar, então, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, né? É. Na sede da Associação Comercial, dia 10/6, às 19 horas. Como que faz para entrar em contato? Eu sei que vai ter muita gente lá procurando, porque problema é aquilo que o senhor destacou, é o que mais tem, né? É. E nós, O ser humano tem vontade de se curar, né? melhorar a vida. Qualidade de vida, qualidade ter de qualidade de vida, vida. né? Isso aí. Porque não importa você ter muito dinheiro. Se você não tem qualidade de vida, o que, que vai te não- adiantar? Você não vai desfrutar da vida, Tá? né? E você também que não tem muito dinheiro, se você não tem qualidade de vida, como é que você vai se subsistir? Quem vai pagar as suas contas se você não tem condições de ter a liberdade de trabalhar, de poder desenvolver a sua atividade, ter liberdade? Então não importa a condição financeira que você esteja. O importante é você ter qualidade de vida. Primeiro ponto. Saúde e qualidade de vida. Se você tendo saúde, tendo qualidade de vida, você vai à frente, você vai à luta. Como que esses depoimentos são coletados? Tá? Então, por exemplo, a exemplo do que nós vamos fazer aqui. Hoje, por exemplo, dia 24 e 25 eu vou estar no Rio. Tem palestra no Rio. Dia 26 eu vou estar em Belo Horizonte. 27, 28 e 29 eu vou estar em 27 em Maringá, 28, 29 Toledo, Medianeira, Foz do Iguaçu, tá? E dia 30 eu vou estar em Búzios, no Rio de Janeiro, novamente, num evento que a gente vai fazer lá. Como que esses eventos são promovidos? Convite, como nós estamos fazendo aqui, convidando as pessoas que têm problemas. Certo. Tá? E nesse convite nós chamamos as pessoas que estão com problema mesmo, coisa que já tentou várias técnicas e não consegue ter resposta. Então nós convidamos essas pessoas. Também os profissionais de saúde que queiram conhecer a técnica, queira conhecer a terapia, ter essa terapia lá no ambiente onde você desenvolve atendimento aos seus clientes, aos seus interagentes, aos seus pacientes. E nesse ato lá, nós apresentamos a parte teórica e vamos para a prática em seguida. Tudo que eu falei na teoria, na prática eu vou mostrar acontecendo. Por isso esses vídeos que você está vendo ali. São pessoas que chegaram ali, muitas vezes, carregadas, com problemas, com dores crônicas. A emoção é porque sente o alívio. E ela fala, não, eu autorizo você publicar isso, porque eu quero dar o meu testemunho, eu quero dar o meu relato de que Quero isso que acontecer. muitas pessoas aconteça com mais pessoas. Exatamente, exatamente. E é isso aí. É isso. Bom, professor, então para concluir aqui, então nós estamos mostrando aí já na tela, Aham. inscrição livre, né? Inscrição Exatamente. Não vão para 6599 633 9574, falar com o Pagoto. Italianão, né? É. É isso aí, com o Pagoto, e realizar sua inscrição, garantir aí, portanto, sua participação, né, no dia 10/6. Então vai, com certeza, muitas pessoas vão ter essa orientação, Acesso, né? Acesso a essas informações. E vão melhorar a qualidade de vida. Com certeza, com certeza. O convite está aberto a todas as pessoas, não importa a condição que você esteja, dores crônicas, problemas de saúde graves, que muitas vezes você já recebeu uma sentença de que não tem mais o que fazer. Nós apresentamos a THTC para você entender, primeiramente, como que esse problema se instalou em você. E você entender. A partir do momento que você entende... um diagnóstico da vida, um histórico da vida da pessoa. Entender. Ele vai entender como que a doença entrou nele. Aham. Porque não tem outro meio. Para você falar de algo, você tem que entender. O grande problema nosso hoje é que nós terceirizamos isso tudo. O estilo de vida da pessoa, né? Nós terceirizamos. Jogamos a responsabilidade na mão dos outros em relação à nossa saúde. O meu problema é por aquela causa. Ele fala assim, tem uns que falam assim, ó, eu vou pagar um bom plano de saúde, porque o dia que eu ficar doente, eu vou na melhor clínica, no melhor hospital, ele vai me curar. Tá? E é engano, né? É um conceito que não deveria ser abordado dessa forma. É importante você ter acesso a bons médicos. Vou fazer uma prevenção que... É importante você ter acesso a bons médicos? É importante você ter acesso a boas clínicas, a bons terapeutas? Agora, você não pode jogar a responsabilidade da sua saúde na mão dos outros. Você tem que assumir essa responsabilidade, entender um pouco mais do teu corpo. Nós entendemos de carro, de bens. Compramos uma casa, queremos a escritura da casa. Se não tiver escritura, eu não pago.
Compramos um veículo, queremos que ele tenha garantias de revisão em concessionária, se for usado. A gente faz isso o tempo todo. Mas o nosso corpo, nós jogamos na mão dos outros a responsabilidade e o dia que a gente perde é que a gente percebe o quanto ele vale. Então, a abordagem é um chamado para você conhecer um pouco mais do teu corpo. Você que está com a dor, você que está em casa agora nos assistindo, e você tem uma comorbidade, uma doença, venha para entender como que essa doença se instalou em você e o que você tem que fazer para dar condição para o teu corpo se curar. O teu corpo mudar essa realidade. E essa realidade tem que ser feita por você. É importante ter acesso a bons profissionais de saúde, mas é você que tem que assumir esse conceito, essa responsabilidade de mudança e ter saúde e qualidade de vida. Certinho. Professor, muito obrigado. Professor Maravilha. Anilson Martins, palestrante, né, desta terapia, então, que é a THTC, né? Terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos. Conjuntivos. Dia 10/6, às 19 horas, na sede da Associação Comercial. Todos estão convidados, né, para participar, né, desse momento todo especial, conhecer essa técnica do professor. Um abraço a todos, nós vamos ficando por aqui, né? E o convite fica estendido aí a todos vocês que nos acompanham. Um abraço e até lá.